Cumprimento da última comunicação de Sua Excelência o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, no qual decretou um novo estado de emergência, inicia amanhã o processo de desconfinamento e retoma de alguns setores da atividade da nossa sociedade que haviam sido suspensos como medida de prevenção à pandemia da Covid-19. Queremos recordar que este desconfinamento não é sinônimo de fim da Covid em Moçambique, mas sim é uma medida que tende a responder às preocupações que nós temos no país, onde uma delas é a retoma às aulas e a outra é também a retoma dos cultos religiosos, sendo que o Ministério da Saúde, em coordenação com os diferentes setores que respondem para estas áreas, trabalhamos intensamente, produzimos fichas para fazer o seguimento das instituições, fazermos a validação e, neste momento, em conjunto, temos algumas instituições que já poderão abrir durante esta semana. Mas gostaríamos de recordar que o número de casos reportados nos últimos dias ainda continuam a crescer. E isto exige de nós um rigor no seguimento das medidas de prevenção, nomeadamente o uso correto e responsável das máscaras em locais de maior concentração de pessoas. Sobretudo, lavar frequentemente as mãos com água e sabão e desinfetar as mãos com álcool a 70%, e o distanciamento social, que também já é sabidamente conhecido por todos nós, de 1,5 metro de distância entre as pessoas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, até as 24 horas do dia 16 de agosto de 2020, houve o registro de um número cumulativo de 28.828.929 casos da Covid, dos quais 210.750 são casos novos registrados nas últimas 24 horas. Em termos de óbitos, registrou-se um número cumulativo de 773.114 óbitos, dos quais 4.107 nas últimas 24 horas. E existe atualmente no mundo um cumulativo de 14.565.173 pessoas recuperadas da Covid-19, das quais 230.851 foram nas últimas 24 horas. O Centro de Controlo de Doenças da África, CDC, traz a informação de que até às 10 horas do dia 17 de agosto de 2020, havia um registro de um cumulativo de 1.118.814 casos de Covid-19, dos quais 9.977 registrados nas últimas 24 horas no nosso continente. Em termos de óbitos, o continente registrou um número cumulativo de 25.618 óbitos da Covid, dos quais 281 nas últimas 24 horas. Existem atualmente em África 834.262 pessoas recuperadas do Covid-19, das quais 10.648 nas últimas 24 horas. No nosso país, temos até o momento um cumulativo de 1.781.178 pessoas rastreadas para a Covid nos diferentes pontos de entrada. Destas, 28.274 foram submetidas à quarentena domiciliária, estando neste momento 4.401 pessoas ainda em quarentena domiciliária e 3.582 indivíduos estão em seguimento por terem mantido contacto com o caso positivo. Até hoje, 17 de agosto de 2020, em Moçambique foram testados cumulativamente 78.877 casos suspeitos, dos quais 1.293 nas últimas 24 horas.
Destas, 1.289 amostras foram testadas no laboratório do setor público e 4 testadas em laboratório do setor privado, na província de Cabo Delgado. Das amostras testadas no setor público nas últimas 24 horas, 45 são de Cabo Delgado, 146 de Nampula, 137 da Zambésia, 64 de Tete, 44 de Manica, 35 de Sofala, 2 de Inhambane, 113 de Gaza, 386 de Maputo e 317 da cidade de Maputo. Dos novos casos suspeitos testados, 1.234 foram negativos e 59 foram positivos para a Covid-19. Destes, 57 são indivíduos de nacionalidade moçambicana e 2 casos são indivíduos estrangeiros. Um indivíduo de nacionalidade ruandesa e outro ucraniana. Dos 59 casos novos, hoje reportados, 46 são de transmissão local e 13 importados. Assim, o país conta cumulativamente com 2.914 casos positivos registrados, dos quais 2.700 casos de transmissão local e 214 casos importados. A distribuição de casos novos por províncias é a seguinte: temos 7 em Cabo Delgado, 6 na cidade de Pemba e 1 no distrito de Ancoabe. Destes, 4 casos resultaram da vigilância nas unidades sanitárias e 3 casos resultam do rastreio de contactos com casos positivos. 5 casos na província de Nampula, 1 na cidade de Nampula e 4 no distrito de Nacala Velha, que resultam da vigilância nas unidades sanitárias. 15 casos na província de Manica, sendo 3 na cidade de Chimoio, 5 no distrito de Mussurize e 7 no distrito de Machaze, que resultam da vigilância nas unidades sanitárias. 2 na província de Sofala, sendo 1 na cidade da Beira e 1 no distrito de Nhamatanda, que resultam da vigilância nas unidades sanitárias. 1 caso na província de Gaza, na cidade de Xaxai, que resulta do rastreio de contactos com casos positivos. 4 casos na província de Maputo, sendo 3 na cidade da Matola e 1 no distrito de Muamba. Destes, 2 casos resultam de vigilância nas unidades sanitárias e 2 casos resultam do rastreio de contactos com casos positivos. 25 casos na cidade de Maputo. Destes, 23 casos resultam de vigilância nas unidades sanitárias e 2 casos resultam do rastreio de contactos de casos positivos. Dos 59 casos, 39, 66,1% são de sexo masculino e 20, 33,9% do sexo masculino. Os casos novos têm a seguinte distribuição etária: 1 criança na faixa de 5 a 14 anos de idade, 18 são adolescentes e jovens na faixa de 15 a 24 anos, 21 são jovens na faixa etária de 25 a 34, 8 estão na faixa etária de 35 a 44 anos, 6 na faixa de 45 a 54 anos, na faixa de 55 a 64, 2 e acima de 65 anos de idade, 3. Os casos hoje reportados encontram-se em isolamento domiciliar. Neste momento decorre o processo de mapeamento dos seus contactos. Moçambique conta com um cumulativo de 63 indivíduos internados devido à Covid-19, dos quais 16 estão sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Os indivíduos internados padecem de patologias crônicas diversas associadas à Covid-19. Assim, temos 4 indivíduos internados na província de Sofala, 1 indivíduo na província de Gaza e 11 indivíduos internados na cidade de Maputo. Nas últimas 24 horas, registramos 2 altas hospitalares na cidade de Maputo, que vão prosseguir
o tratamento em isolamento domiciliar. Gostaríamos de informar que registramos mais 33 casos totalmente recuperados da Covid-19, 10 em Tete e 23 na província de Maputo. Todos os 33 casos recuperados hoje reportados são indivíduos de nacionalidade moçambicana. Do cumulativo de 2.914 casos positivos diagnosticados em todo o país, 1.196, 41%, estão totalmente recuperados da Covid-19. Moçambique conta atualmente com 19 óbitos devido à Covid-19. Atualmente o país tem 1.697 casos ativos de Covid-19, distribuídos da seguinte forma: 12 em Niassa, 216 em Cabo Delgado, 236 em Nampula, 4 na Zambésia, 10 em Tete, 44 em Manica, 38 em Sofala, 6 em Inhambane, 132 em Gaza, 320 na província de Maputo e a cidade com 679 casos. Queremos, mais uma vez, usar desta plataforma de comunicação para lembrar que a chave para enfrentar a Covid-19 sem ter sintomas graves e morrer é a nossa imunidade. Ela determina a vida ou a morte. Quando a imunidade está baixa, ficamos muito mais propensos a ter pequenas e grandes infecções e quadros como gripe. E atualmente, como a Covid, é importante fortalecer a imunidade para combater a Covid-19. Existem vários alimentos que podemos consumir nesta época para aumentar a imunidade do nosso corpo contra a doença, que vão desde frutas e vegetais e outros alimentos que também contribuem para o aumento da imunidade do nosso corpo. E muito obrigado.